Bom, pessoal, a gente viu então o que é ciência, o que não é ciência, algumas características da ciência, a ideia filosófica por trás dos métodos científicos. Agora, a gente vai discutir, de fato, então, como botar a mão na massa, né? Então, a gente viu lá, a gente está interessado em descobrir algo interessante, contribuir para a teoria. Se der para ter algo aplicado, ótimo. Para isso, a gente está procurando algo específico e não aleatório. A gente está procurando no conhecimento anterior, nas teorias vigentes, nos artigos, nos dados já publicados, apoiados sobre os ombros de gigantes, tá? Então, para isso, a gente tem que partir de algo palpável, né? Real, que é um fato. Vamos lá, como é que a gente vai aplicar, então, esse método científico na vida real para fazer a minha pesquisa, para fazer a minha ciência? No tema, seja qual ele for, que você estiver interessado. Então, vamos supor que você parte de um fato. O que é um fato? O fato é algo que existe, né? É algo que você pode observar. Observa na natureza, aquilo acontece, tá? Você pode ler na literatura também. Alguém ou algum cientista anterior a você já descobriu alguma coisa e reportou aquilo, como a gente vai ver no final da aula, em uma revista com uma forma de um artigo científico. Então, ele descreveu, através do método científico, você sabe que aquilo é um fato, tá? Então, você observou alguma coisa. Por exemplo, uma clareira na mata. Beleza, isso é um fato. Então, nas matas, sei lá, você foi vendo matas que são fragmentos isolados. Então, você sempre vai no fragmento aqui, outro fragmento lá, e você sempre observa clareiras nesses fragmentos. Então, isso é um fato. Os fragmentos da mata tal têm clareiras. Tá? Ou você pode ler na literatura, como eu disse, exemplo. Você viu num artigo que a herbivoria, ou seja, a taxa de consumo foliar, as plantas, é maior em florestas que pegaram fogo do que florestas que não pegaram. Isso é um fato verdadeiro, tá? Um trabalho que a gente tem desenvolvido no laboratório. Então, há florestas que sofreram eventos de incêndio, fogo anterior, florestas tropicais, elas também são mais propensas à herbivoria. É um fato, ó, outra pessoa foi lá, trabalhou, pelo menos naquela região, para aquele conjunto de dados, isso aconteceu. Com base nisso, você pode fazer uma pergunta. Então, é o que é um questionamento sobre o fato. Parece óbvio, mas na hora que está desenvolvendo, o pessoal às vezes esquece. Sempre termina num ponto de interrogação. Ela precisa ser uma pergunta simples, objetiva e que seja respondível. Né? Então, se não, não tem como você aplicar o método científico, aquela história da hipótese testável. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Eu falei aqui que a herbivoria é maior em florestas queimadas. Beleza, é um fato que eu extraio da literatura. Você pode fazer essa pergunta. É mesmo? Por quê? Essa pergunta é simples? Sim. É a pergunta mais simples. É só a gente lembrar de criança, né? Por quê? Por que o céu é azul? Por que cachorro late? Por quê? Por quê? Por quê? A criança quer entender o mecanismo daquilo. Olha que legal. Quando a gente fica adulto, a gente perde essa capacidade, essa curiosidade de entender o universo, né? Por que aquilo acontece? Olha só, a criança observou um padrão, lembra? O céu é azul. Por quê? Qual que é o mecanismo que explica aquilo? Né? No caso, o mecanismo físico. Qual que é o mecanismo que explica aquilo? Tá? Vamos lá. Herbivoria na floresta queimada. Por quê? É uma resposta, então, que te força a pensar no mecanismo explicativo. Veja que isso é um nível abaixo, explicando, você tem um padrão aqui, herbivoria, maior floresta abaixo. Por quê? O mecanismo, o que gerou esse padrão? Outra pergunta que você pode fazer é, por exemplo, quais as consequências disso para a comunidade vegetal? Você tem planta que sofre mais herbivoria no fogo do que no controle. E daí, quais as consequências? O que esse padrão acarreta na comunidade vegetal? Por exemplo, pode ser que as plantas de lá, da floresta queimada, cresçam menos, porque ela está sofrendo mais ataque de herbívoro. Entendeu? Então, é um IDI, é uma consequência daquilo, que isso tem importantes impactos na estruturação daquela comunidade. Então, você pode ser que tenha plantas
árvores menores, mais baixas na floresta queimada, simplesmente porque isso aqui já são hipóteses, tá? Que eu tô bolando e a gente vai ver daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem que são dois tipos de perguntas que são muito interessantes e muito produtivas. Você consegue ver o padrão, que é o tal do fato, a pergunta de por que o mecanismo e o e daí, quais as consequências, né? Então é um nível acima do padrão, digamos assim. Então a gente viu um fato que pode ser originado dessas duas caixinhas aqui, né, o observador da literatura, você faz uma pergunta, e aí vem a hipótese, tá? Que é aquela história, a sua explicação que você acha que responde a pergunta. Lembra que a gente viu as terminologias científicas, hipótese diferente de teoria, né? Então são as potenciais explicações para responder essa pergunta. Existem dois tipos, rapidamente, de hipóteses. Um tipo criado antes do desenvolvimento do trabalho, que é usado para delineá-lo, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, tá? Então, antes de você ir para o campo, antes de você ir para a mata, pegar bicho, pegar planta, você tem que saber por que você está indo, o que você está querendo responder, qual que é a sua hipótese, o que você espera, tá? Existem também hipóteses a posteriori, que a gente fala, que são criadas no final do trabalho, usado para explicar padrões e testes futuros. Vamos supor que você encontrou alguma coisa que você não esperava, e você não testou o possível mecanismo daquilo. Você levanta na discussão uma hipótese. Olha, eu acho que aconteceu de ter menos herbivoria, ao contrário do que eu esperado, por isso, só hipótese a posteriori, mas eu não testei, futuros trabalhos podem fazer isso. Então, vamos lá. Alguns exemplos para a gente trabalhar com esse, de como aplicar o método científico nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui. Então, você tem o fato, uma pergunta de porquê, e aí você traz algumas hipóteses, lembra? A resposta possível para essa pergunta. A menor predação de herbívoros nas florestas queimadas. Essa é uma hipótese. Então, o herbívoro, né, que é o que vai comer a planta, está lá nas florestas queimadas, mas pode ser que os passarinhos e as formigas, por exemplo, que são um dos principais predadores de insetos, tenham morrido mais no fogo. Então, eles param de predar os herbívoros e isso aumenta a herbivoria, porque tem mais herbívoro, né? Essa é uma hipótese plausível. 2. O fogo causou uma mudança na composição de espécies, que são preferidos pelos herbívoros. Pode ser, né? Então pode ser, o que é mudança na composição de espécie? A mudança da identidade das espécies de plantas. Então, ao invés de ter planta A, B, C, D e E, antes onde não tinha fogo, você tem a F, G, H e I, são espécies diferentes de plantas. E essas espécies, elas são preferidas pelos herbívoros, sei lá, elas são mais sensíveis, por exemplo. Pode ser que isso aconteça, concorda? São hipóteses plausíveis para explicar por que aumentou a herbivoria. Mas qual que vocês trabalhariam primeiro? Geralmente a gente tem um princípio, né, que a gente chama de navalha de Ockham, tá? Que é manter as coisas simples, que é justamente preferir a explicação mais simples. Tá? Então, assim, elas são plausíveis, as duas hipóteses, mas isso aqui precisa de menos passos para explicar. Então, é uma hipótese mais fácil e uma hipótese mais plausível por isso. Então, é esse princípio que é conhecido na ciência como KISS, né, que é o Keep It Simple Stupid. É uma zoeira, assim, né, que é justamente para forçar as coisas. Por que complicar se podemos sempre simplificar, tá? E uma frase que eu acho interessante aqui, que é do Einstein, que fala justamente essa ideia, né? Tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Então, também não adianta ser simples demais e ser uma coisa que não tem nada a ver, tá? Então, vamos lá. Vocês falam, essa hipótese aqui, a menor predação de herbívoros nas florestas queimadas. Vamos ver como isso fica, então, no fluxo aqui do nosso método. Então, vamos lá. Por quê? A menor controle topo-base nas florestas queimadas. É a mesma coisa que eu falei que é a menor predação. Mas agora eu já estou usando a terminologia da teoria, que é de onde vem a hipótese, né? Então,
O que é controle topo-base? A gente vai ver na frente, nas aulas mais para frente, daqui da 131 mesmo, tá? Na própria teoria de ecologia, mas só adiantando rapidamente aqui, é justamente o controle na cadeia trófica que vem de cima para baixo. Então imagina que os passarinhos e os insetos predadores, formigas, por exemplo, estão acima na cadeia trófica. Então está controlando os herbívoros de cima para baixo, por isso que chama topo base. É a mesma coisa que eu falei aqui, menor predação de herbívoros nas florestas queimadas. Mas aqui, vejam que eu já estou colocando no contexto da teoria ecológica. Ou senão você pode falar assim, a hipótese 2, há menos defesas nas plantas. Isso aqui já é uma outra hipótese diferente daquela de composição, mas só para vocês verem que é um tipo de hipótese que a gente pode trabalhar também. E o interessante, nesse caso aqui, é que as duas hipóteses são simples, diretas, e você pode e deve, preferencialmente, trabalhar com mais de uma hipótese, que é a ideia de hipóteses múltiplas, ou seja, você não vai ficar preso numa única hipótese. Isso tem várias vantagens, tá? Pode ser, primeiro, que as hipóteses elas não sejam excludentes, ou seja, pode ser que isso seja verdade e isso também, né? Então pode ser que tenha menos passarinho com menos herbívoros na floresta queimada e pode ser também que as plantas das florestas queimadas elas têm menos defesa, sei lá, pegou fogo e elas ficaram mais estressadas e não conseguiram investir tanto em defesa. Então, se você tem mais de uma hipótese, vamos supor que você aceita essa hipótese, ou seja, você não rejeitou elas, nem essa e nem essa. Então, você está tendo uma explicação melhor, mais completa para esse fenômeno, certo? Então, você pode falar assim, olha, as florestas queimadas, elas têm mais herbivoria, porque tem menos controle do topo base e porque tem menos defesa de planta. Essas coisas se complementam para explicar, são os dois mecanismos para esse padrão. Então, isso é uma vantagem muito clara, você consegue explicar melhor. Pode ser que uma não seja verdade, ou seja, você rejeitou essa. Ah, não, tem passarinho igual no fogo e no controle. Mas você tem pelo menos uma explicação. Olha, mas eu descobri que tem menos defesa. E ainda que você rejeite as duas, você ainda assim tem um trabalho mais completo. Que você pode concluir assim, olha, eu testei controle e defesa, e nada disso explica, deve ser uma outra coisa. Isso vai facilitar, isso vai trazer um avanço para a ciência. Porque os próximos cientistas, ou você mesmo, se for continuar esse trabalho, não vai precisar mais testar essa hipótese. Bem? E além disso, que é outra vantagem que eu quero dizer de hipóteses múltiplas, que eu gosto bastante, é a ideia de hipótese de pelúcia, senão a gente fica apaixonado com a hipótese, e isso pode trazer algum viés. O pesquisador lá em 1897, que é o Chamberlain, que falou disso, então, no artigo dele, eu trouxe aqui, né, a tradução, ele usa bem, eu achei interessante uma analogia com uma afeição como se fosse um filho, se você tem só aquela hipótese, né? Então, uma afeição quase parental. E isso pode acabar trazendo um viés de você colocar uma pressão nos fatos para fazê-los se adequar à teoria, o que obviamente não é o correto, mas sim o contrário, né? A teoria que você tem que se adequar aos fatos. Então, isso é mais um motivo que vejam que a ciência o método científico é justamente para tentar tirar todos os potenciais vieses e nos aproximar o mais possível da verdade. Então, o ter mais de uma hipótese nos ajuda nesse caso, que é justamente, além de você conseguir uma explicação melhor, é não se apaixonar pela sua própria hipótese. Senão você pode acabar ficando assim, né, my precious. Então, assim, aquela história, nossa, a minha hipótese, se você rejeita ela, você pode acabar ficando muito triste. Então, evita-se isso com o trabalho de mais de uma hipótese. E agora, muito importante que a gente está falando de hipótese, mas de onde que vem as hipóteses? O que vocês acham? Letra A, né? Justamente porque, lembra da história do método hipotético dedutivo? A gente tem grandes teorias que vão derivar, que vão gerar, né, observações individuais, que são justamente para testar a sua hipótese. Então, é muito importante que a sua hipótese seja vinculada a uma teoria. E, como a gente disse,
que é o conjunto, né, a teoria, o conjunto de fatos e mecanismos que vão organizar e explicar os fenômenos observados em um domínio de interesse. Então, essa teoria é gerada com base em vários dados, inclusive mesmo teorias anteriores. Ela pode gerar uma hipótese, duas ou três. Como eu disse, preferivelmente, né, é preferível que a gente tenha mais de uma hipótese, múltiplas hipóteses. Pode partir de uma teoria só. Ou, eventualmente, você pode ter uma teoria, outra teoria, juntar elas de uma forma coerente, né, que é a contextualização teórica, a introdução do seu trabalho, para gerar uma hipótese. Pode acontecer também. Agora, para fechar essa parte, como que eu vou saber minha teoria? Ah, é teoria 1, teoria 2. Como que eu sei qual teoria que vai ser do meu trabalho? Não tem outro jeito, a gente tem que ler, tem que conhecer a teoria, a ciência da sua área de trabalho, né, artigos, livros, conhecimento prévio, para justamente te possibilitar tanto a descobrir fatos, lacunas no conhecimento, a gente vai ver no final da aula, que é importante, a gente, né, não vai querer fazer coisas que já se sabem, e qual que é o embasamento teórico, o arcabouço teórico que está envolvido para gerar aquela hipótese ali. Bom, a gente volta na próxima parte.